É que eu tô muito impactado. Uma amiga minha escreveu na rede social, na Thaís Matos, que a cada decisão do Felipe Luiz vai ficando pior para o antecessor. E não é que o antecessor seja um qualquer, é o Tite, né, cara? O treinador que foi unânime, o grande treinador do futebol brasileiro na década que passou. E eu tô tão impactado com o Felipe Luiz que eu acho que se ele seguir... Cara, eu queria soar exagerado, mas vai ser. Lá vem. Não, cara, eu acho que assim, o começo dele é demais. Animador, Faz cara. tempo que a gente não se anima com um treinador. Exatamente. A gente fala do nosso mercado de treinadores que tem problemas, que os mais jovens não têm tanto tempo para trabalhar, que tem que sair do Brasil. A gente já fez esse levantamento aqui. Eu tô vendo assim, nascer um treinador, cara. E aí você escuta as entrevistas coletivas dele, ele fala muito do jogo, ele ainda não tá com os vícios do treinador, de rebater a imprensa, de ir pra cima. Então, assim, o começo é animador. Mas voltar a ser o Gabigol do Velho Testamento. Não, eu entendi. Se ele tem o elenco todo, Luiz Araújo, Gabigol, Pedro, Cebolinha... Pedro Artilheiro. Isso. Talvez o Gabigol nem tivesse todas as chances que teve desde o começo do trabalho dele. Acho que não, acho que teria. Mas enfim. Porque ele gosta de uma final, ele gosta. Porque vamos lembrar que o Flamengo foi pra final da Copa do Brasil ano passado contra o São Paulo e ele era só opção pro segundo tempo. Ele entra, inclusive, né, no Morumbi no final do jogo, no lugar do Pedro, pra tentar alguma coisa, né? Porque 1-1 dava o título pro São Paulo, que tinha feito coisa no Maracanã. Mas assim, faz muito tempo que o Gabigol tá como coadjuvante. O Tite não dava esse tempo pra ele. Começou com um técnico que já claramente tinha uma preferência. Óbvio, isso atrapalhou. Agora, e o Tite provavelmente, pelo andamento, eu acho que tem uma mudança. Antes eu achava que não tinha tanta mudança. Não, de comportamento dele teve na hora. Trocou o técnico. Não, menos o Gerson, tá? Quero Não, sim, o Gerson como jogou com o Tite e como mantém. Gerson, se não for titular da seleção, tá? Joga muito mais bola que qualquer outro meio-campo, em qualquer posição. Primeiro que eu tô achando super divertido ver a cara do Everton hoje. É impressionante, né? O Galo tenta forçar uma rivalidade com o Flamengo, só que o Flamengo é tão maior que o Galo que o Flamengo resolve em campo. Não dá nem atenção pro Everton, cara. Você tá mexendo em vespeiro, hein? Não, com o Everton, mas é a verdade, é a grande verdade. Fica ali o Everton tentando forçar uma rivalidade, enfim. Mas, pra mim, o ponto principal dessa partida, o que eu quero falar, além do grande comentário do Chico, né, literalmente, é sobre o Gabigol. Porque o Gabigol é um cara que, a gente pode citar aqui vários defeitos do Gabigol. Um cara que vestiu a camisa do Corinthians, um cara que em certo momento não estava comprometido. Hein? Só que tem uma coisa que já mostra o trabalho do Felipe Luiz e que é a grande diferença do trabalho do Tite. Cara, você tem um Gabigol no time, numa decisão, você não pode abrir mão desse cara. Você não pode abrir mão desse cara. É um cara que tem 15 gols, se não me engano, em 17 finais pelo Flamengo. Um cara que entra em campo... 16 e 17. Exatamente. Boa, obrigado. Mas é um cara que entra em campo, em decisões, e decide. O Gabigol, muitas vezes, tudo bem, aí entra o papo, mas você recebe um salário milionário, tem que entregar mais, claro. Só que para um jogador desse nível, você tem que dar confiança também. Confiança pro jogador. O Denilson fala muito aqui sobre a questão da confiança, o jogador tá confiante ou não. É o jogo pro Gabigol, no meu ponto de vista, para dar a volta por cima dele no Flamengo. Porque é mais um campeonato que vai ficar nas mãos dele. Sensacional, para mim, Felipe Luiz certinho em dar oportunidade, principalmente confiança. Porque confiança para esse tipo de jogador é em campo, na minha opinião. Agora, Ulisses... Que o Pedro tá machucado. Sim. Outros treinadores tinham outras opções para resolver o ataque com um cara que resolvia. Obviamente, ninguém torce para a lesão do Pedro, mas é o que é, né? Com ele fora, o Felipe Luiz ganha um álibi também para ele conseguir insistir no Gabigol. Mas eu acho que o Felipe Luiz é o primeiro que acredita no Gabigol. Nesse sentido? Nesse sentido, de não é que eu vou colocá-lo porque ele é minha opção, é que eu vou fazê-lo voltar a jogar bola, sabe, Mari? Isso é 100% uma interpretação minha, não é uma informação nesse. Sobre o Wesley, eu vou ser bem sincero, assim, eu venho elogiando o Wesley já há muito tempo, mas a partida que ele fez ontem foi assim de alto nível. É óbvio, o Gabigol ele fez 2 gols e muita gente vai considerar o Gabigol o melhor em campo, inclusive participou do primeiro gol, não só finalizando, porque antes da finalização ele abre, ele chama a marcação do setor defensivo do Atlético Mineiro, tanto é que o Arrascaeta tá sozinho para finalizar por conta disso, porque a movimentação do Gabigol foi perfeita. Mas o que o Wesley jogou ontem, ele mostrou que de fato tem potencial para jogar em alto nível na Europa. Claro, muita gente agora vai falar, 20 milhões de euros é barato, pelo que a Atalanta queria pagar. Mas é um jogador que, assim, tá numa crescente absurda. O Felipe Luiz ontem na entrevista coletiva foi muito bem a dar os créditos ao São Paulo, que o São Paulo comprou essa briga com a torcida do Flamengo na ocasião, porque o Wesley estava indo muito mal, o São Paulo bancou, mostrando que ele tem potencial, e tá aí o resultado. Mais uma grande partida do Wesley, parabéns ao garoto.